93, inciso 9 da Constituição Federal. Vou destacar aqui uma vez mais o que nos interessa desse dispositivo. O dispositivo não contém só isso, né? Vou até botar aqui entre aspas, entre parênteses, continuação, mas o que nos interessa é que está lá, ó. Todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Quando se fala nulidade, nulidade vem de nullum em latim. E nullum em latim significa nenhum. Então, decisão judicial sem fundamentação, e nós já vimos o que significa fundamentar. Se o juiz descumprir essa ordem, esse dever de fundamentar, a decisão será nula. Decisão nula é decisão nenhuma. Reconhecida a nulidade, reconhecido o vício naquela decisão, como se ela não existisse. No direito processual, diferente do direito material, não existe nulidade sem declaração. Nulidade pleno direito. Não existe. As nulidades devem ser reconhecidas por uma outra decisão judicial. Tá? Então, reconhecida a nulidade de uma certa decisão que não fundamentou, significa dizer que não tem decisão nenhuma. Dito de uma outra forma, o juiz vai ter que fazer uma outra decisão, porque daquele jeito não presta. Então, você imagina que uma sentença não tem fundamentação. A parte recorre, recurso os senhores verão na frente, o tribunal aqui do Estado vai analisar aquela sentença. O tribunal, reconhecendo que ela não tem fundamentação, o tribunal vai falar que ela é nula. E aí, em regra, vai baixar os autos para o juiz, vai devolver para ele, falando: filho, não é assim que se faz. Faz de novo o que eu estou mandando, porque eu sou, na estrutura do Poder Judiciário, superior a você. Agora, vamos entender, já tratamos um pouco, dá para ter uma noção do porquê que nula a decisão, que é um discurso de fundamentação, a exposição das razões. Mas eu havia comentado com os senhores, já falei isso nos encontros, em encontros pretéritos, o artigo 1º ainda da Constituição Federal, não vou pegar o texto não, dá uma olhadinha lá, mas na parte final do artigo 1º da Constituição Federal, ele começa dizendo: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Essa parte aqui que me interessa, Estado democrático de direito. O Estado de Direito, que foi o primeiro a surgir, Estado de Direito, logo ali da Revolução Francesa e tal, limitação do poder do Estado, o Estado está limitado ao direito. Né? Isso que significa Estado de Direito. Para o Estado de Direito, importa a até então chamada legalidade, né? Legalidade. Nós vimos que o Silvio Ló se desenvolveu em torno da lei, dos códigos. Não era legalidade em sentido estrito, literalmente lei, vale o que está na lei. E hoje em dia evoluiu, nós temos uma nova perspectiva, né? Em que pese muitos continuarem falando legalidade, em que pese na Constituição você encontrar referência à legalidade, muitos vêm chamando hoje em dia, ao invés de legalidade, juridicidade. Então, Estado de Direito significa a obediência à legalidade ou à juridicidade. Juridicidade significa ordenamento jurídico, né? Que deve respeito à ordem jurídica como um todo, que não se restringe à lei. Tá, mas direito, Estado de Direito se associa à legalidade / juridicidade. Só que o nosso Estado não é apenas de direito. Ele é um Estado democrático de direito. O Estado democrático, o aspecto democrático, ele é associado ao termo legitimidade. A observância à ordem democrática faz com que o ato seja legítimo. A inobservância à ordem democrática faz com que o ato seja ilegítimo. É plenamente possível que o ato seja legal, que o ato seja, em tese, jurídico, compatível com a juridicidade, mas que não tenha observado a democracia. E aí ele vai ser ilegítimo. Logo, os atos do poder público em geral,
nós estamos aqui mais centrados no judiciário, né? Na teoria política, na teoria do Estado, quando trabalha mais o aspecto político, mais executivo e legislativo, os senhores verão, vem com mais ênfase esse aspecto da legitimidade. Mas no judiciário, os atos do Poder Judiciário, não apenas o do judiciário, os atos do Estado todo, mas nós estamos focados aqui em judiciário, a decisão judicial, né? Deve ser legítimo. Os atos do Estado, além de legais / jurídicos, além de observância ao direito, devem ser também legítimos, observância à democracia. Então, os atos, em geral, os atos estatais devem observância à legalidade e também à legitimidade. Não vou botar legalidade barra não, como eu botei aqui, porque pode parecer que é ou um ou outro. Então vou botar legalidade mais legitimidade. Veja, a decisão tem que fundamentar. E na fundamentação eu falei, nós teremos a exposição das razões de decidir, dos fundamentos fáticos e jurídicos. Ali o juiz vai decidir, porque vai expor suas razões do porquê que ele concorda ou não com os argumentos jurídicos das partes. Tá? A legalidade você extrai ali. Tem diversos textos normativos que dizem que o juiz pode decidir, como ele vai decidir. Vimos aí o 93, inciso 9 da Constituição Federal, vimos o artigo 489 do CPC, tem o artigo 11 também do CPC. Vamos falar disso melhor adiante. Quero por hora ficar na Constituição Federal. Então a legalidade, ok. Mas o que a legitimidade tem a ver com isso? Eu quero aqui centrar com os senhores o que a legitimidade tem a ver com o dever de fundamentar. Porque, veja, se eu falei que legitimidade está associada à ordem democrática, enquanto os juízes, os senhores já votaram, eu imagino que todos aqui tenham mais de 16 anos, quando já tem a possibilidade de votar, tenham mais de 18 anos, quando já é obrigatório votar. Quantos aqui já votaram em juízes? Democracia, né? A democracia representativa, a mais clássica das democracias, está associada ao sufrágio universal, né? A de tempo em tempo você ir numa urna e escolher um representante. Então o chefe do poder executivo, ele é eleito pelo povo. Todo poder emana do povo, né? Parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que diretamente o exerce ou por seus representantes. O chefe do poder executivo é um representante, né, no sistema majoritário de votação, ele é eleito. Então a democracia e o poder executivo tá na cara ali, é direto, você percebe, né? Os representantes do legislativo também são eleitos. Não mais por um critério majoritário, mas agora proporcional, isso pouco importa, né? Pouco importa. O que importa é que eles são eleitos. O método é diferente, em alguns casos, né? Senador, salvo engano, não é, mas enfim, aí não nos importa aqui. O que nos importa saber é que os representantes do legislativo também são eleitos. Então, a relação do legislativo com a democracia, ela é direta também. E o judiciário? O que o judiciário tem a ver com a democracia se você não escolhe, se você não vota, se você não elege um juiz? Dito de uma outra forma, se os juízes não exercem as suas funções por terem sido eleitos. Bom, seguinte, é porque não existe apenas um modelo estanque e único de democracia. A democracia representativa, ela é mesmo externada no legislativo e no executivo. Mas nós temos outras formas de trabalhar com a legitimidade. O poder judiciário, ele realmente não se associa ao sufrágio universal. Ele não exerce a sua função por ser
um representante do povo. O Poder Judiciário, ele atua como um representante técnico. É uma legitimação técnica do Estado. Eu lembro que eu falei com os senhores, não lembro em qual aula exatamente eu falei, mas eu lembro que eu falei com os senhores, acho que foi na aula da jurisdição contemporânea, da interpretação e tal, neoconstitucionalismo, quando fala dos direitos fundamentais, foi ali que eu falei. O que se chama de função contramajoritária do judiciário. É muito comum se ouvir falar função contramajoritária do STF, não apenas do STF, do judiciário como um todo. Função contramajoritária do judiciário. Função contramajoritária. O que significa? Significa que o judiciário é um representante do Estado que, se necessário for, não é função contramajoritária, não significa que o judiciário vai sempre contra a maioria. Não é isso. Mas se necessário for, o judiciário dá uma preponderância aos direitos fundamentais em face da maioria. Porque a evolução da sociedade já demonstrou a possibilidade do que se chama de maiorias opressoras, maiorias esmagadoras. Como, por exemplo, a Alemanha nazista chegou à conclusão, por uma maioria, tinha lei nesse sentido, o chefe do poder executivo defendia essa ideia de exterminação de um tipo de raça, o que naturalmente elimina o direito fundamental à vida e à diversidade. Como é que a maioria pode ser opressora? A maioria pode ser esmagadora. Que os campos de concentração contem a história. Então, se necessário for, aquele exemplo que eu sempre dou, se sair uma lei dizendo que tem que fuzilar em praça pública, com a família pagando as despesas do fuzilamento e do funeral, os professores gordos, caucasianos, cabelo curto, barra branco, de processo civil, uma opção que eu teria naturalmente era fugir do país. Mas vai que me pegam no aeroporto. Uma outra opção que eu tenho, vai que a polícia, federal me pega no aeroporto. Uma outra opção que eu tenho é procurar proteção no Poder Judiciário. E lembrar ao Poder Judiciário que ele tem que proteger os direitos fundamentais. Então, a justificativa de atuação do Poder Judiciário não é a eleição. Não é a democracia representativa. Então, a legitimação do Poder Judiciário é uma legitimação técnica que consiste na proteção dos direitos fundamentais. É por isso que a forma de investidura é como que o agente público é investido no poder. Quando ele deixa de ser um cidadão que tem um CPF e passa a ser um agente do Estado, passa a representar o Estado com uma matrícula do Estado. Investidura. Como é que o juiz é investido nesse poder de julgar? Como é que o juiz é investido nesse poder de representar o Estado? Não é pela eleição. Não decorre do sufrágio universal. Mas decorre, em regra, da aprovação em concurso público. A investidura dos juízes se dá mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, com várias fases, assegurada a participação da OAB. Não é a única forma de investidura, Nós temos também o que se chama de quinto constitucional, vamos falar disso aqui. 1/5, logo, 20% dos tribunais são divididos entre vagas do Ministério Público e vagas da advocacia. Então, 10% do tribunal, se 20% é para dividir entre Ministério Público e advocacia, significa que 10% dos tribunais são de advogados, 10% do tribunal são de
promotores de justiça, procuradores de justiça, que são nomeados. O órgão de classe, a OAB, para o advogado, e o Conselho da Magistratura, né, o Conselho do Ministério Público local para o Ministério Público, elegem uma lista sêxtupla que vai para o tribunal. O tribunal mata pela metade, tira 3, então a lista sêxtupla vira lista tríplice. Então vão os 6 advogados que a OAB indicou para virar desembargador para o TJ. O TJ desses 6, elimina 3 e fica com 3. Tem um processinho ali, tem uma audiência para, em tese, investigar o notório saber jurídico, né? Porque o critério por excelência é o notório saber jurídico. Então o órgão de classe indica 6, o tribunal corta para 3 e manda para o chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo, daqueles 3, escolhe um. E esse um advogado, esse um membro do Ministério Público é, Andrei, filha do Fux, Mariana Fux, filha do Marco Aurélio. Isso é uma tradição que deve ser acompanhada. Tratei disso aqui mais cedo com vocês. Dever de accountability. Muitas das vezes, os filhos dos ministros têm conhecimento jurídico, têm um notório saber jurídico. E já entra como desembargador sem precisar ser juiz. Ok. Muitas vezes não tem conhecimento jurídico, quase que nenhum. Não compete aqui falar. Né? É isso que nós temos que trabalhar. A nossa sociedade tem que evoluir em vários sentidos. Um dos sentidos é controlar o judiciário, com certeza. Então o chefe do Poder Executivo escolhe um dentre 3 advogados, um dentre 3 membros do Ministério Público para ser investido no poder de julgar. E nós temos também a nomeação dos ministros nos tribunais superiores, que é uma outra forma de investidura. Nessa nomeação de ministro para os tribunais superiores, especialmente o STF, o principal é o STF. No STJ nós temos também esse quinto constitucional. Só que no STJ não é quinto constitucional, é terço, é 1/3 no STJ. Tá? Mas tem a ver com essa proporcionalidade. No STF, os ministros do STF são livremente indicados pelo chefe, pelo presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo. Claro que passa por uma sabatina do Senado Federal. Só que essa sabatina sempre foi para inglês ver. Agora está melhorando um pouquinho, por quê? Pela cobertura mais apurada da imprensa. Por um olhar mais de perto da sociedade. O que é imprensa pura? Não adianta ficar só reclamando da imprensa. O que é imprensa pura? O que a sociedade dá retorno. O que a sociedade compartilha. Naturalmente, isso é da vida. O que a sociedade está interessada em investigar. Então, mais interessada em investigar a sabatina do Senado Federal nas escolhas do presidente da República, isso é mais divulgado. E a gente vai acompanhando mais de perto. Então, o chefe do Poder Executivo, para ministro do STF, nomeia qualquer um. Não é qualquer um, tem que mostrar o notório saber jurídico. Né? No STF já tivemos médico, no STF já tivemos contador. O ministro Eros Grau, ele era, não sei, acho que ele era economista. O ministro Eros Grau, que é o que me vem à mente, ele era economista, salvo engano. Ou seja, senhores, nós até podemos ter um ponto de contato da democracia com a escolha de juízes. Só que é exceção. Por que eu digo que é possível ter democracia? Porque o chefe do Poder Executivo não é representante do povo? É democracia. Ele exerce um ato democrático, legítimo, porque ele foi eleito pelo povo. Então é por isso que, de tempo em tempo, se o chefe do Poder Executivo tem uma linha mais de um lado, uma linha mais do outro, é mais liberal, é mais restritivo, ele vai nomeando representantes para o STF de acordo com a sua linha de pensamento, naturalmente. É uma discussão que está agora lá nos Estados Unidos com Trump, com a morte
de uma ministra muito importante da Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa discussão já teve aqui com Lula, Dilma, está tendo agora com o Bolsonaro. Isso muda a composição da corte, o modo de pensar da corte. E, aliás, é por isso que é assim, por isso que tem esse modelo. Esse modelo de investidura, que não seja pela aprovação em concurso público, tem essa finalidade mesmo de oxigenar os tribunais. Ok? Então, com investidura, nós podemos ter, da ordem inversa, a indicação do chefe do Poder Executivo para ser ministro do STF, passando pela sabatina do Senado. Presidente da República, vem da democracia. Senadores, vem da democracia. Então, os ministros do STF, mesmo que indiretamente, eles não foram eleitos por cada um de nós, mas indiretamente, eles acabam representando uma concepção democrática, política, de quem está lá. Do presidente da República, dos senadores, jogo político, como tudo. Os desembargadores e os ministros do STJ são, em 20% da sua composição, um quinto, daí que se chama quinto constitucional, parênteses, no STJ é um terço e não um quinto. Mas o famoso é quinto constitucional, chama-se de quinto constitucional. Está previsto na Constituição, um inciso lá, artigo 94, salvo engano. Mas um quinto dos tribunais é composto por advogados e promotores, membros do Ministério Público. Isso é uma forma de oxigenação também, para que não tenha apenas juiz de carreira, para que se pense de uma outra forma. Imagina uma Câmara Criminal. O principal exemplo é uma Câmara Criminal. Imagina uma Câmara Criminal que vão votar três julgadores. Um juiz de carreira, um desembargador é juiz de carreira. O outro desembargador era advogado criminalista, defensor dos réus. O outro desembargador era um promotor público. Aí, isso é uma Câmara plural, né? Essa é a lógica. Trazer modos de pensar distintos, para o Poder Judiciário não ficar só com uma linha de pensamento. Então a finalidade não é peixada, como o Andrei falou. A peixada existe, é uma má utilização da finalidade. A finalidade é oxigenar o modo de pensar dos tribunais. Então um quinto é escolhido, ao final é escolhido pelo chefe do Poder Executivo. Na Justiça Federal é o presidente que escolhe. Na Justiça Estadual é o governador que escolhe. Então, indiretamente, esse quinto constitucional, ele é também tocado ali pela democracia. Porque quem escolhe, ao final, uma lista tríplice do tribunal, e a lista tríplice do tribunal ela é reduzida de uma lista sêxtupla do órgão de classe. Então, o órgão de classe escolhe 6 possíveis desembargadores, o tribunal elimina 3 e escolhe possíveis 3 desembargadores e mandam para o chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo, representante do povo, escolhe um deles. Está aí o ponto de contato, mesmo que indireto, mesmo que distante, com a democracia. Tá, e os juízes de carreira? Então tratamos aqui da forma de investidura. E o juiz de carreira? Aquele que entra como juiz substituto, que entra lá na comarca do interior, e aí vai progredindo na carreira, e pode chegar a ser desembargador. O ministro Fux, presidente do STF, era um juiz de carreira aqui do Rio de Janeiro. Começou como juiz substituto, foi avançando, virou desembargador, virou ministro do STJ, virou ministro do STF. E vimos que não é necessário, só um parênteses aqui, não é necessário que um juiz do STF passe por essa ordem. Juiz, desembargador, ministro do STJ, ministro do STF. Não é necessário. O chefe do Poder Executivo pode indicar, o presidente da República pode indicar até quem não é jurista. Tá? Não é. Por isso que aquela discussão com o Moro, para vocês não acharem que o que aconteceu com o Fux deveria necessariamente acontecer com o Moro. Se é que ele vai ser eleito, ou poderia ser eleito, isso pouco importa. Mas qualquer um pode, desde que tenha notável saber jurídico, desde que seja aprovado pelo Senado Federal, ser indicado pelo presidente da República. Ok? Então,
Tirando os ministros do STF, tirando o 5º constitucional, os desembargadores escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, os demais membros do Poder Judiciário, naturalmente, são aprovados em concurso público. O juiz substituto que entra lá no interior, como eu dizia, ele é aprovado por um concurso público de provas e títulos, onde ele demonstra o seu conhecimento técnico dos direitos fundamentais. A razão é essa. Claro que não cai só direitos fundamentais, né? Mas em todo ramo do conhecimento, em todo ramo do direito, tem direito fundamental. O direito fundamental infiltra em todo o ordenamento jurídico. A justificativa teórica para a atuação do Poder Judiciário é a proteção dos direitos fundamentais. E isso se demonstra no concurso público, para a imensa maioria deles, na escolha do chefe do Poder Executivo, pelo que a Constituição chama de notável saber jurídico. Então, a legitimação dos agentes do Estado, não representantes, a legitimação dos agentes do Estado, ela pode ser uma legitimação fundada, no sufrágio universal, 2, uma legitimação técnica. Então percebam ali. A legitimação pode ser fundada no sufrágio universal, que é o aspecto mais direto com a democracia. O chefe do Poder Executivo foi eleito. Os representantes do Legislativo foram eleitos. Daí se falar, tá ali no chat para vocês, que a legitimação deles é uma legitimação a priori. A priori. Significa que é de início. A prioristicamente. Logo de largada. Significa dizer, portanto, que os atos do Poder Executivo, os atos do Poder Legislativo, são legítimos desde sempre. Em razão do sufrágio universal, em razão da escolha democrática, já tem um ponto de contato direto com a democracia. Todo poder emana do povo. Então tudo, sim, aspas, tudo entre aspas, aspas duplas, né? Aspas triplas atualmente. Em tese, tudo que o chefe do Poder Executivo faz é válido, é legítimo, porque ele representa a vontade do povo. Em tese, tudo que os legisladores fazem é legítimo, porque eles representam o povo, foram eleitos. Daí que se fala numa presunção de validade das leis, na presunção de validade dos atos do Poder Executivo. Por isso que já nasce valendo. Por quê? Pelo contato direto com o sufrágio universal, legitimação, democracia, sufrágio universal, escolha dos representantes. E com o judiciário? O judiciário não é eleito pelo sufrágio universal. Em alguns casos, nós temos um ponto de contato com a democracia, como nós já mencionamos aqui, nas formas de investidura. Mas a imensa maioria dos juízes, lato sensu, tem como fundamentação seu conhecimento técnico pela aprovação em concurso público. Os outros, volto a dizer, mesmo aqueles que são eleitos, mesmo aqueles que são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo e têm um ponto de contato mais próximo com a democracia, eles também têm um conhecimento técnico, pelo que a Constituição chama, já falei aqui, de notável saber jurídico. Então, a legitimação do Poder Judiciário é uma legitimação técnica. E olha o que está ali, uma legitimação a posteriori. Significa dizer que, em tese, os atos do Poder Judiciário não nascem válidos. A validade, a legitimação vem depois. Ou seja, não é todo ato que, a princípio, vai nascer válido do Poder Judiciário. Ato decisório, que o Judiciário é para julgar, né? Os atos preparatórios não têm essa análise. Mas os atos decisórios, quando o Poder Judiciário exerce jurisdição, decidindo, seja uma decisão final, seja uma decisão provisória, é comum os senhores ouvirem falar de liminar, né?
Liminar é uma espécie de decisão provisória. Qualquer tipo de decisão, seja final, seja provisória, tem que ter fundamentação. A Constituição diz que todas as decisões serão fundamentadas. Por que tem que ter fundamentação? Porque é pela fundamentação, o que eu falei aqui para vocês antes, que o juiz, que o julgador, não apenas juiz, né? Juiz de lato sensu, juiz, desembargador, ministro, é pela fundamentação que o julgador justifica a sua decisão, expõe as suas razões. Ele presta conta, então, para a sociedade, a sociedade como um todo, que ele está exercendo bem o seu papel. É aqui que está a democracia. É pela fundamentação que ele mostra para a sociedade que ele está decidindo bem e que ele realmente tem um conhecimento técnico, está protegendo os direitos fundamentais. Tanto que as decisões judiciais são submetidas a uma nova análise, a um novo crivo, para uma nova consideração sobre aquelas razões, se elas estão certas ou não. São os recursos, como nós veremos aqui. Mas é por meio da fundamentação, portanto, que o juiz expõe as suas razões, que o juiz presta conta para a sociedade, como falamos ainda há pouco. É aqui que está o aspecto democrático. Você só pode decidir, você só pode concluir, que decidir decisão ia ficar horrível, você só pode concluir que uma decisão é certa ou errada, é justa ou injusta, se você analisar a fundamentação. Quer ver? Vou lhes dar um exemplo. Eu sou juiz de direito. Finge que eu sou juiz de direito. Eu digo para os senhores assim, olha senhores, eu recebi uma demanda, um processo, em que o autor foi a juízo em face do réu, cobrando uma quantia. E eu condenei o réu a pagar ao autor essa quantia. Pronto. Julguei certo ou errado? Os senhores conseguirão dizer? Só por isso que eu falei? Não. O relatório é a parte inicial do que eu falei. Lembra do 489 que eu citei ainda há pouco ali? Tem 3 incisos. Inciso 1 é o relatório, inciso 2 é a fundamentação, inciso 3 é o dispositivo. Inciso 1 é o relatório. Foi a parte inicial do que eu falei. Olha, teve um autor que foi a juízo em face de um réu. Aconteceu tais coisas no processo. Ele relata o que aconteceu no processo. A parte final é o dispositivo. É o que a decisão dispõe. Qual é o conteúdo da decisão. Foi a última frase que eu falei. Eu condenei o réu a pagar o autor. Aonde que nós vamos extrair se a decisão é certa ou errada? Foi só no que eu não falei. Na fundamentação. Mas vem cá, mas por que você julgou procedente o pedido do autor? Por que você condenou o réu? Ah, sim, porque a demanda envolvia um acidente de trânsito e o réu ficou demonstrado, ficou provado no processo que o réu avançou o sinal, que o réu estava na contramão, que o réu estava sem habilitação, que o réu estava embriagado, que o réu estava, sei lá, sem cinto de segurança, desrespeitando tudo quanto é tipo de norma. E aí ele colidiu com o carro do autor, tadinho. O senhorzinho estava vindo na dele, respeitando todas as normas de trânsito. Então o autor não tinha culpa nenhuma do acidente. Estava provado que teve acidente, estava provado que a culpa era toda do réu. Eu apliquei os dispositivos tais e tais e tais do ordenamento jurídico, e com base nisso, senhores, eu julguei procedente o que o autor pediu e condenei o réu a lhe pagar, a lhe restituir, o réu a restituir ao autor o prejuízo que ele, réu, causou ao autor, pelo ato dele, réu, que infringiu o ordenamento jurídico. Aí sim os senhores poderão dizer, não, aí sim, senhor doutor, aí Vossa Excelência julgou bem. É na fundamentação, portanto, senhores, que você pode concluir se uma decisão é boa ou ruim. Se não tiver fundamentação, sabe o que acaba acontecendo? Arbitrariedades. O juiz decide assim, aí é aquilo, é assim porque eu quero. É assim porque quem manda sou eu. O Estado, um ato do Estado, não pode ser assim. No executivo a gente mete o malho. No legislativo a gente mete o malho. No judiciário também não pode. O juiz não representa o Estado ele sozinho. O juiz também tem uma série de deveres. E um dos deveres é fundamentar, prestar contas. Tem literalmente esse sentido. É que aqui não é tão trabalhado. Na Lava Jato,
falou-se bastante nesse dever de accountability. O pessoal da Lava Jato falava bastante nesse dever de accountability. Tem várias críticas à Lava Jato, não é essa a questão aqui. Mas a discussão proliferou um pouco mais na prática com a Lava Jato, essa prestação de contas. O judiciário também. Rosemary, então, quando as fundamentações forem invasivas, se faz necessário o recurso. Então, esse é um ótimo ponto, Rosemary. Porque eu demonstrei, então, aqui para os senhores o porquê da fundamentação. Né? Só um momentinho.